Avançando para o século XVII, nesta época instalam-se em Lisboa alguns ceramistas flamencos, precisamente como eu já referi, os primeiros a terem esta técnica mais desenvolvida. E nesta época os azulejos são utilizados sobretudo na decoração de espaços religiosos, conventos, capelas, igrejas. E para decorar essas grandes extensões da parede vão ser utilizados sobretudo as padronagens, o tal desenho de repetição. E nós temos precisamente aqui vários exemplares dessas padronagens. Alguns exemplares nós temos aqui, geralmente temos aqui um painel grande com a famosa padronagem da ponta de diamante, não é? Aquela padronagem muito utilizada nas igrejas portuguesas do início do século XVII, sendo que a mais antiga é a da igreja de São Roque, em Lisboa, não é? E temos aqui estes exemplares, são já variantes da ponta de diamante, que foi utilizada nas igrejas até cerca de 1630, e depois temos as outras padronagens de inspiração italo-flamenga, que utilizam sobretudo os motivos vegetalistas, as folhas, folhagens, as parras, as folhas de acanto, sobretudo os elementos utilizados nesta época. E sobretudo o azul e o amarelo, as cores principais utilizadas nesta época. Essa história o amarelo é usado desde o início da azulejaria, em finais do século XVI e no século XVII. O amarelo deixa de ser usado no século XVIII, exatamente. E depois volta a ser recuperado no final do século XVIII. Exatamente. Como iremos ver, aliás. Continuamos no século XVII, com as padronagens utilizadas nos espaços religiosos. Nós temos aqui dois azulejos bastante curiosos do século XVII. Eles não são portugueses, são holandeses, mas são curiosos porque têm retratos pintados, o que não era muito habitual na época. E neste caso é precisamente o retrato do rei Carlos II de Inglaterra, que casou com a nossa princesa, a Dona Catarina de Bragança, não é? A tal que ficou famosa por ter levado para a Inglaterra o hábito de ver o chão. Em relação às padronagens, temos aqui vários exemplares de um padrão também muito utilizado nos espaços religiosos, que é o chamado padrão da camélia. Esta flor foi uma copiada das porcelanas trazidas da China pelos portugueses. Na época foi confundida com uma rosa. Ela, na realidade, é uma peónia, mas foi confundida com uma rosa, e daí que tenha sido muito utilizada em espaços dedicados à Virgem, precisamente pela analogia da rosa à Virgem Maria. Exatamente. Nos espaços religiosos do batistério aparecem-nos muito este tipo de azulejos com as vieiras, não é? Com as conchas ligadas ao batismo. Nos espaços religiosos desta época, uma padronagem é um desenho de repetição, é um desenho um pouco monótono, não é? Eles, para criarem uma maior riqueza fotográfica, muitas vezes inseriam no meio das padronagens este tipo de painéis. Nós temos aqui dois exemplares com esta barra que são chamados painéis de tapete, precisamente porque nos lembram, não é, os desenhos dos tapetes, que eram inseridos no meio do resto dos azulejos para tornar a decoração mais rica. Como estamos em espaços religiosos, para além destes motivos de tapete, muitas vezes inseriam também os chamados registros. São como quadros, não é? Feitos em azulejo, sobretudo com cenas da vida dos santos, com cenas da vida de Cristo, que tinham também uma função catequética, não é? E que, para além disso, enriqueciam também o espaço. Eu vou pedir que olhem com um pouco de atenção para esta Sagrada Família. Se nós observarmos com atenção estas caras das figuras, se observarmos aqui os pés do Menino Jesus, nós vemos que a pintura portuguesa no século XVII do azulejo é ainda uma pintura bastante arcaica. Aquela grande obra que nós vimos de Nossa Senhora da Vida é uma exceção, não é? É uma obra de um mestre
A maioria dos azulejos são feitos nas oficinas por artífices que não tinham estudos nem de pintura, nem de perspectiva. Eles muitas vezes copiavam estes desenhos dos livros ou das gravuras da época e, precisamente como não tinham tido esses estudos, ao transporem o desenho para o azulejo, ele resultava um pouco distorcido, não é? Um pouco naif. A pintura do azulejo em Portugal só vai atingir a qualidade que depois será característica só depois do século XVIII. Tem aqui ainda uma pintura muito arcaica. Temos também a Cristo de Cristo. E é curioso ver que eles algumas vezes até cometiam alguns erros. Se olharmos com atenção, por exemplo, aqui este São Diogo, nesta mão tem 6 dedos. Temos ali o São João Batista daquele lado, que também num pé também tem 6 dedos. Outra das utilizações dadas ao azulejo no século XVII nos espaços religiosos são os chamados frontais de altar. Em vez dos tradicionais tecidos e têxteis a cobrir os altares, eles foram cobertos, com azulejo. E daí que nós vejamos, precisamente no desenho, reminiscências desses tecidos que vêm substituir. Nós temos aqui as franjas, não é? Esta parte de cima é chamada sanefa. Dos lados os celastros, que imitam mais uma vez os brocados e os adamascados, e no meio, chamado pano central, é para nós o elemento decorativo mais curioso, porque muitos destes desenhos eram muitas vezes copiados dos tecidos de algodão trazidos da Índia pelos portugueses. E daí que nós encontremos no museu representados elementos da fauna e da flora exóticos. Aparecem muitos com pavões, com elefantes, com papagaios. Isto é curioso, para além deste lado, para além de serem indianos, também insere aqui um pagode chinês, não é? Nos mostra precisamente o gosto pelo exótico, pelo diferente, o gosto pela novidade que se figurava na época em Portugal.